Um entregador na Filadélfia retirou um pedido de um lugar chamado Pasquale's Pizza e Wings. O cliente, curioso, mandou uma mensagem perguntando de onde tinha saído. A resposta entregou o esquema inteiro. Havia um Chuck E. Cheese naquele endereço, mas as vitrines tinham o logo de uma casa de frango. O próprio entregador estava confuso. Essa conversa, publicada na internet em 2020, desmascarou silenciosamente um dos disfarces mais bem-sucedidos da era do delivery. Pasquale's não era uma pizzaria nova. Era o Chuck E. Cheese, o parquinho infantil, vendendo basicamente a mesma pizza que servia nas festas de aniversário, sob um nome emprestado de um personagem da sua banda de robôs. Sem o rato, sem a piscina de bolinhas, sem a fama de lugar de criança. Só a pizza, rebatizada para adultos que jamais tocariam em Chuck E. Cheese numa sexta-noite. E funcionou, até os entregadores começarem a falar. O Pasquale's estreou em março de 2020 e sumiu discretamente dos aplicativos 5 anos depois. Mas nunca esteve sozinho. Neste exato momento, rolando seu aplicativo de entrega, você quase certamente está olhando para restaurantes que não existem como prédios, marcas inventadas por redes que você reconheceria na hora. Aqui estão 15 delas. O setor tem um nome educado para isso, marca virtual. Um restaurante que só existe no delivery, com nome próprio, logo próprio, listagem própria no DoorDash ou no Uber Eats, mas sem loja física alguma. A comida é feita dentro da cozinha de um restaurante que já existe, pela mesma equipe, muitas vezes com os mesmos ingredientes, e depois entregue ao motorista sob uma identidade completamente diferente. O endereço entrega o jogo, se você prestar atenção. Uma marca virtual usa exatamente o mesmo endereço do restaurante físico que se esconde atrás dela, porque ela é esse restaurante. O que muda é tudo aquilo que o cliente vê primeiro: o nome, as fotos, as descrições do cardápio, os preços. Por que fazer isso? 2 motivos, ambos ligados aos próprios aplicativos. Primeiro, a busca. Quando você digita frango no app de entrega, um lugar chamado literalmente de frango aparece na frente de uma churrascaria que por acaso também vende, então as redes criam marcas de frango só para ocupar esse espaço. Segundo, clientes novos. Uma marca sem bagagem alcança gente que jamais pediria da rede original. E custa quase nada, a cozinha, a equipe, a fritadeira já estão pagas. É receita extra pura, invisível por design. Comece pelas que você nunca adivinharia. A Denny's, a rede de diner que abre 24 horas, tem 2. A The Burger Den estreou em 2021 em cerca de metade das lojas Denny's, vendendo hambúrgueres feitos na mesma chapa do café da manhã. A marca irmã, The Melton, vende sanduíches montados com exatamente os mesmos ingredientes que a Denny's já tem em estoque, só que com nomes novos e preços novos. No aplicativo, o único sinal é uma linhazinha cinza no topo. The Melton é operada pela Denny's. Fácil de não ver. Feita para não ser vista. Depois tem a IHOP. A rede de panquecas lançou discretamente uma marca virtual chamada Super Mega Dilla, quesadilhas dobradas com nomes como Mega Cheeseburger Dilla, feitas na mesmíssima chapa que faz as panquecas. Ao lado dela vieram a Thrilled Cheese e a Tender Fix. A IHOP evitou o café da manhã de propósito, não por medo de competir consigo mesma, mas porque as manhãs já eram movimentadas, a ideia era justamente preencher as horas mortas. Mesma cozinha, mesmo equipamento, 3 ou 4 restaurantes diferentes, nenhum deles existe. Para o cliente rolando o app à meia-noite, não há panqueca à vista, só um lugar de quesadilha que por acaso divide o endereço com uma IHOP, um detalhe enterrado exatamente onde ninguém pensa em olhar. Se existe uma categoria de comida que define esse fenômeno inteiro, é a asa de frango. Ela viaja bem, tem margem alta e é o que as pessoas buscam de madrugada, então quase toda rede casual construiu uma marca de asinha para capturar essa busca. A maior pertence à Chili's. Em junho de 2020, sua controladora, a Brinker, lançou a Eats das Wings em mais de 1.000 cozinhas de Chili's e Maggiano's, tudo no DoorDash. Em cerca de um ano, ela já rodava a um ritmo de $150 milhões por ano,
E aqui está um número que explica tudo. Cerca de 70% dessas vendas vinham de gente que nunca tinha pedido da Chili's antes. A Applebee's fez o mesmo com a Cosmic Wings, lançada no início de 2021 em quase 1.300 cozinhas, construída inteiramente em torno de molhos com sabor de Cheetos, incluindo Flaming Hot. Ela teve até uma antecessora, a Neighborhood Wings, testada discretamente em 700 lojas no ano anterior. A Wingstop inventou a T-Gostop para vender coxas de frango quando o preço da asa disparou. E a Buffalo Wild Wings, uma casa de asinha, chegou a criar uma marca virtual separada, a Barred Dogs, para sanduíches de frango. Uma rede de asa, escondida atrás de outra marca de frango. A T-Gostop deixou a lógica escancarada. Quando o preço da asa subiu, a Wingstop simplesmente conjurou um restaurante de coxa da noite para o dia, e, 3 meses depois, colocou essas mesmas coxas no seu próprio cardápio. A marca virtual era, na verdade, um teste de produto disfarçado. Os gigantes da comida casual foram além, montando discretamente portfólios inteiros de restaurantes que dividem suas cozinhas. A Brinker, além da It's Just Wings, tocava Maggiano's Italian Classics, comida italiana entregue por cozinhas que você jamais associaria a uma cantina de molho vermelho. A controladora da Utax Tia Chose, a Blooming Brands, lançou a Tender Shack, iscas de frango empanadas à mão, feitas dentro das cozinhas da Outback e da Carrabba's, disponíveis em cerca de 725 lojas. A empresa projetou que ela poderia somar 75 milhões de dólares em vendas com, nas palavras do CEO, zero investimento de capital. E a estatística de sempre reapareceu, cerca de 80% dos clientes da Tender Shack nunca tinham pedido de nenhuma marca da Blooming antes. Depois tem a Otters, que talvez tenha abraçado isso com mais força. Ela toca o Cheeseburger Bar, lançada depois que o Uber Eats notou a demanda por entrega de hambúrguer, além de uma marca de iscas estrelada pelo piloto de NASCAR Chase Elliott. Em 2022, a Otters revelou que cerca de 75% dos pedidos de suas marcas virtuais vinham de gente que nunca tinha pisado numa Otters de verdade. Para uma rede com um problema de imagem, isso não é um bico, é uma saída de emergência. Ela chegou a acrescentar uma marca de frutos do mar, a Otis Bite de Teco, saída das mesmas fritadeiras, porque, quando uma cozinha aprende o truque, ela raramente... Por trás de muitos desses nomes existe um tipo diferente de empresa, uma que não cozinha absolutamente nada. São as fábricas de marca, empresas que inventam restaurantes exclusivos de delivery e os licenciam para as cozinhas dos outros, as centenas. A maior pertence ao magnata da hospitalidade Sam Nazarian. A empresa dele, a C3, construiu dezenas de conceitos, incluindo a Sam's Crispy Chicken, uma marca de frango frito lançada em 2020 nas grandes cidades. Depois ele absorveu uma rival chamada Nestite, que sozinha carregava mais de 20 marcas virtuais e mais de 1.100 restaurantes clientes, de lanchonetes de bairro a IOP. Uma única empresa, invisível para você, operando o restaurante silenciosamente dentro de 1.000 cozinhas. E tem a Albon, a marca de pão no vapor e guiosa de Chicago que virou o modelo do avesso. Em vez de cozinhar, ela licencia o próprio cardápio para outros restaurantes. Por cerca de $2.000, uma cozinha em dificuldade recebe as receitas, o treinamento e 3 equipamentos, e fica com as vendas. Ela cresceu de 6 lojas para mais de 300 em um único ano, operando de dentro de lugares como a Fazoli's, que ao mesmo tempo montava sua própria marca de asinha. Dê um passo atrás e a lógica é quase irresistível, o que explica exatamente por que ela se espalhou tão rápido. Os maiores custos fixos de um restaurante, o aluguel, o equipamento, a equipe parada nas horas fracas, já estão pagos, quer saia uma marca ou 5 daquela cozinha. Cada pedido extra de uma marca virtual é margem quase pura. Esse é o dinheiro. Mas o verdadeiro prêmio é o cliente. As redes descobriram que um nome novo alcança gente que a marca principal nunca alcançaria. Os números se repetem com uma consistência assustadora. 70% de clientes novos na It's Just Wings, 75% na Otters, 80% na Tender Shack. Elas não estavam roubando da marca-mãe, estavam alcançando um público completamente separado.
E então tem o algoritmo. Aplicativos de entrega são mecanismos de busca, e uma marca batizada com exatamente aquilo que a pessoa está com vontade vence no topo dos resultados. A Blooming Brands falou isso em voz alta. Atender Shaq era, em parte, uma jogada de otimização de busca. Preencher as horas mortas, dominar os resultados, alcançar novas bocas, gastar quase nada. Na planilha, é o sim mais fácil do ramo. O problema começa quando o cliente descobre. Porque o modelo inteiro se apoia numa simetria silenciosa, a rede sabe exatamente o que está vendendo, e você não. Com o Pasqualis, o desmascaramento veio dos entregadores, o único grupo que vê ao mesmo tempo a listagem no app e o prédio por trás dela. Assim que as discussões no Reddit e as capturas de tela virais ligaram os pontos, a reação não foi de graça. Foi de traição. As pessoas se sentiram enganadas por pagar por uma pizza do Chunky E. Cheese que jamais teriam pedido de propósito, e saíram avisando os outros nas redes sociais e nos sites de avaliação. E isso aponta para o problema mais profundo: a responsabilização desaparece. Quando uma cozinha opera sob 5 nomes diferentes, suas avaliações se espalham por 5 listagens diferentes. Um lugar com um histórico sanitário genuinamente ruim pode se esconder atrás de uma marca virtual novinha, 5 estrelas, sem passado algum. As notas ruins que deveriam te alertar nunca se acumulam em lugar nenhum. Reguladores estaduais começaram a levantar exatamente essa preocupação, que o cliente não tem como saber com segurança de quem é a comida que está comendo, ou se aquela cozinha algum dia passou por uma vistoria. Em vários estados, autoridades começaram a defender regras que obrigariam essas marcas a revelar a cozinha física por trás delas, argumentando que a segurança alimentar depende de o cliente conseguir rastrear uma reclamação até um endereço real e passível de inspeção. O colapso mais público desse modelo não envolveu nenhuma rede escondida, envolveu o nome mais famoso da internet. A MR Beast Burger, criada por uma empresa chamada Virtual Dining Concepts, explodiu para cerca de 1.500 lojas nos Estados Unidos e mais 200 no exterior, todas feitas dentro de restaurantes já existentes que acoplavam a marca como um complemento só de delivery. Aí vieram as avaliações. Os pedidos chegavam atrasados, em embalagem sem marca, com itens faltando, às vezes, diziam os clientes, intragáveis. Quando o astro por trás da marca, Jimmy Donaldson, tentou sair, cerca de metade das lojas da MR Beast Burger estava abaixo de 2 estrelas. Ele processou, alegando que a comida estava destruindo o nome dele. A empresa entrou com uma ação de volta, pedindo mais de 100 milhões de dólares. O processo expôs a falha no coração de todo o sistema. Quando a sua marca é feita em 1.000 cozinhas que você não controla, você não consegue garantir uma única coisa sobre a comida, nem a temperatura, nem a embalagem, nem se o pedido chega completo. O nome no aplicativo prometia consistência. A cozinha por trás dele não conseguia entregar. Por um momento, isso pareceu o futuro da comida. A Euromonitor lançou uma projeção de manchete de que as cozinhas fantasma poderiam virar um mercado global de $1 trilhão até 2030, e o dinheiro jorrou. Aí a realidade chegou. Em 2024, a história tinha virado, do hype trilionário para um modelo de negócio abertamente descrito como em dificuldade. A faxina foi brutal. Em 2023, o Uber Eats tirou do ar cerca de 8.000 restaurantes virtuais de uma vez, alegando problemas de qualidade e listagens duplicadas entupindo o app. A Kroger fechou suas cozinhas fantasma. A Wendy's recuou na sua ambiciosa expansão de centros de entrega. E, um a um, os disfarces caíram. O Pasqualis sumiu dos aplicativos em 2025, a marca virtual da Maggiano's foi descontinuada, e a Cosmic Wings encolheu de quase 1.300 lojas para menos de 700. À medida que as redes descobriram o quão difícil é, de fato, tocar um segundo restaurante de dentro de uma cozinha já lotada. As sobreviventes são as que têm disciplina de verdade por trás, as It's Just Wings, as Tender Shacks, marcas com operação genuína, não só um nome esperto capturando buscas. A corrida do ouro acabou. O que ficou é uma camada mais silenciosa, e mais permanente, de restaurantes escondidos.
Para o restaurante independente, aquele lugar de verdade, de família, na esquina, tudo isso corta dos dois lados, e os dois doem. De um lado, a marca virtual é uma arma apontada diretamente para ele. Quando uma rede nacional cria 10 marcas de asa, de isca e de hambúrguer de uma única loja, ela inunda os resultados de busca do aplicativo, empurrando o restaurante de bairro de verdade para o fim da página. O independente não está competindo contra uma plebês, mas contra a plebês mais a Cosmic Wings mais toda outra marca fantasma que divide aquela cozinha, todas projetadas para interceptar exatamente as buscas que antes encontravam o pequeno. Do outro lado, a mesma ferramenta está disponível para ele. Uma cozinha em dificuldade, com tardes fracas, pode de fato acrescentar uma álbum, ou lançar o próprio conceito de delivery, e transformar tempo morto em receita com quase nenhum risco. A tecnologia é neutra. A questão é quem tem orçamento de marketing e a manha de ranqueamento para usá-la, e, na maioria das vezes, é a rede com 1000 cozinhas, não o restaurante com uma. Então, da próxima vez que você abrir um aplicativo de entrega e algo novo chamar sua atenção, uma casa de asinha de que você nunca ouviu falar, um lugar de quesadilha, uma hamburgueria com um logo caprichado e fotos suspeitamente profissionais, vale um segundo olhar. Confira o endereço. Leia as letrinhas miúdas lá no topo. Pergunte-se por que um restaurante recém-nascido já tem 50 lojas espalhadas pela sua cidade. Por que a mudança aqui é silenciosa, mas real? Por 100 anos, um restaurante era um lugar, um prédio onde você podia entrar, julgar, cobrar. O aplicativo de entrega rompeu isso. Agora um restaurante pode ser nada além de um nome e um cardápio, flutuando numa tela, cozinhado numa cozinha que responde por uma placa completamente diferente lá na frente. A maioria dessas marcas não é golpe, exatamente. A comida é real, a cozinha é licenciada, o pedido chega. Mas elas são construídas sobre um pequeno e deliberado ato de distração, a aposta de que você nunca vai perguntar quem está realmente cozinhando. 15 marcas depois, a resposta honesta é simples, você quase certamente já pediu de uma delas. Só nunca soube de